Olá, pessoal, Descomplicando o Reumatismo, continuando nossa série Descomplicando o Reumatismo da Cabeça aos Pés, é um oferecimento do GARI, Grupo Amigos da Reumatologia. E, mais uma vez, nós temos a Leda, já faz parte da nossa história aqui, no Descomplicando, e nós vamos falar um pouquinho sobre osteoporose, mas do ponto de vista de exercício. Vamos aproveitar a experiência que ela tem e vamos absorver mais os conhecimentos dela. Leda, muito obrigada pelo convite mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu é que agradeço o convite, é muito interessante e é importante que as pessoas saibam o que é, como cuidar-se, para que não venham a ter uma repercussão negativa de uma doença que pode ser bastante agressiva e chata para a funcionalidade das pessoas. E aproveitando os exercícios, quais são os bons para a osteoporose? Primeiro de tudo, a musculatura das costas tem que ser forte. E não é tão simples assim de estimulá-la. Por exemplo, ficar muito tempo sentada. Por outro lado, fazer faxina da casa em que você fica se inclinando e se inclinando, dá dor nas costas. Não é uma forma de exercício desejável. Limpar a casa é importante, mas como exercício não é tão bom. Precisa ter uma boa orientação. Precisa haver um equilíbrio entre as musculaturas de cima das costas, de baixo. Por isso que eu falei que o exercício com os braços, porque quando eu faço força com os braços, eu tenho que fazer força com as costas. Quando eu faço exercícios com a perna, eu tenho que fazer força com as costas. Então, eu preciso ter uma mistura de todos eles. Mas tem que haver um programa de exercícios, sim. Fortalecimento de abdominais também? Veja, a postura da pessoa com osteoporose é inclinada. Ela tem, provavelmente, a musculatura abdominal um pouco retraída. Então, tem que ter muito cuidado. Eu prefiro a musculatura posterior. Eu tenho que, talvez, alongar um pouquinho essa musculatura abdominal, porque ela está retraída. Musculatura não fica frouxa. Se eu me inclino, a musculatura encolhe. Se eu me estico, ela tem que se esticar. Então, se ela estiver um pouco retraída, fazer abdominal vai piorar. Eu poderia, desde que eu faça 3 exercícios para as costas, para um abdominal. Ok. Eu tenho que pesar os dois. Eu acho que aqui vai depender da fase de osteoporose que você tem e a idade também. Aí a gente volta um pouquinho na prevenção. Jovens, você começar a fazer uma atividade física mais precocemente, mantém, né? Você vai ter uma musculatura boa e equilibrada, tanto a anterior como a posterior. Só que quando você vai ficando com mais idade, né? E esse gráfico com a senhorinha ali com a osteoporose, a gente vai ver que o abdômen também, né? Ele termina vindo mais protuso, ele vem mais para frente, né? E que denota que você ainda muda a estrutura toda da sua postura na coluna. Então, é uma foto bastante comum em idosos que não tem uma atividade de exercício e vai tendo essa conformidade no física, né? Veja, é curioso o seguinte: você tem que ter o seu peso em cima do pé. Se eu inclinei as costas e a cabeça foi para frente, alguma coisa tem que ir para trás para compensar. Uhum. E nisso o abdômen se torna proeminente. Então, assim, o equilíbrio entre um lado e outro tem que ser bem estabelecido. Isso tem que vir de jovem. Inclusive, entre o povo, isto daqui, esta curva no alto, com essa cabeça para frente, é chamado corcova de viúva. Não sei se já ouviram essa expressão, mas no interior a gente ouve. Esta forma da cabeça ir para frente e fazer uma proeminência aqui atrás, isso desequilibra todo o corpo. A gente tem um eixo, né? Esse eixo tem que ficar, que é o centro de gravidade, senão você ou pende para trás ou pende para frente. Você não pende para trás e para frente, você se mantém em cima do seu Esse pé. Se alguma coisa vai para frente, outra vai para trás. Para manter o centro de gravidade. Exato. Né?
Mas aí, em termos de conformidade, você vê que tem uma simetria muito grande. São curvas muito grandes, né? De uma para E outra. também tem uma coisa muito pessoal. Tem pessoas que têm uma bacia mais larga. Elas têm mais facilidade de equilibrar essa bacia em cima das duas bolas que são as cabeças de fêmur. Elas têm mais variabilidade, mais capacidade de se equilibrar. As pessoas que têm uma bacia mais estreita, elas têm mais dificuldade de se equilibrar em duas bolas da cabeça do fêmur. Então, elas podem ter uma piora mais rápida da curva. Então, tem alguma coisa inerente à anatomia da pessoa também. Não é só uma. É como é aquela pessoa. Qual era a forma anatômica dela que vai facilitar ou dificultar algum problema mais para frente. Bem, para a gente evitar problema, a gente já comentou que são os exercícios. Então, o que é que você recomenda de exercícios para essas fases da osteoporose, né? A gente coloca uma mulher, né, já pós-menopausa, teoricamente, já antes da menopausa, ela tem que se prevenir, né? E na meia-idade e no idoso. Veja, existe uma associação americana de medicina esportiva que eles preconizam que você tem que ter diversas qualidades da sua musculatura e da sua capacidade aeróbica. Primeiro, você tem que ser capaz de dar oxigênio para o seu músculo. Então, você precisa ter uma aptidão cardiovascular. Andar fornece isso. Então, o primeiro exercício, quando alguém vai começar um programa, é andar. Poderia ser bicicletar, se a pessoa está mais vulnerável a cair, talvez uma bicicleta seja mais segura do que andar na rua. Em termos de osso, não é bom, mas em termos de capacidade aeróbia, é bom. Então, primeiro, eu tenho que ser capaz de fornecer oxigênio para o meu músculo. Aí, eu tenho que ter um pouco de força. A gente preconiza, em primeiro ponto, a resistência. A resistência significa não trabalhar com um peso muito grande, mas um número maior de repetições. E, por último, realmente o fortalecimento, trabalhar com pesos maiores e menor número de repetições. E o Colégio Americano de Medicina Desportiva preconiza exercícios para as costas, exercícios para os braços, exercícios para as pernas, se não me engano, 3 ou 4 exercícios para cada parte. E também alguma coisa para a parte anterior, que pode ser ou no módulo resistência ou depois no módulo fortalecimento. Então, assim, pelo menos 2 coisas, o aeróbio e a resistência. Esses são obrigatórios. Uma pessoa mais idosa, por exemplo, que já esteja mais... Eu já estou mais preocupada com a capacidade de equilíbrio dela, ou que ela teve alguma doença, precisou ficar acamada, e ela está mais instável. Talvez um exercício dentro d'água para começar possa ser interessante. Para o osso, o exercício dentro d'água é péssimo. Não tem pancada do pé. Não tem melhora da capacidade do osso com a hidroginástica ou a hidroterapia. Porém, para a pessoa ter segurança de manter o seu corpo equilibrado, vale a pena pensar temporariamente. O meu objetivo é sempre tirá-la d'água, certo? Se for só para capacidade aeróbia, eu posso fazer exercício na bicicleta. Por quê? Porque a esteira, para algumas pessoas, ela pode ter um pouco de instabilidade, ela pode ter um labirinto mais vulnerável, então pode ser usado como exercício cardiovascular, para o osso não. Atletas de alto desempenho, quando foram fazer densitometria, viram que eles têm baixa densitometria. Então, bicicleta só não é para o osso, mas pode ser para o cardiorrespiratório. O meu objetivo é, no mínimo, trabalhar com o peso do corpo ou mesmo com pesos externos. Ok. E qual desses exercícios você acha o melhor de todos? Vamos dizer assim, em termos de praticidade, andar. Andar sempre. E andar
Hoje em dia, quase todo celular tem marcador de passos dentro do próprio celular, não precisa nem de aplicativo, já tem lá. Você tem que andar no mínimo 8.000 passos dia para você se manter razoável. Eu procuro andar 10, 12, eu sou exigente. Mas, assim, 8.000 passos é o mínimo. Então, tem reloginhos hoje que fazem essa medida. O celular põe no bolso, ele mede. Não conseguiu chegar nos 8.000, vai andar mais um pouquinho. O que faz dentro de casa, conta. O dia que você vai fazer uma faxina, que você vai, que você vem, que você mexe para cá, conta. Mas precisa ter. Eu acho que o andar é o mínimo do mínimo do mínimo. Do mínimo. Mas aí... O ideal é trabalhar com pesos, mas nem sempre é factível, porque não existem lugares na cidade disponíveis para todo mundo. Mas andar todo mundo pode. Dá. É o mínimo do mínimo. Pegue uma amiga, vai junto, conversa. Eu, com frequência, vou num parque com uma amiga minha, eu levo minhas 2 cachorras, ela leva o cachorrinho dele, os cachorros treinam, nós treinamos e a língua da gente, ó, sai de lá treinadinha. É agradável, o tempo não passa. Legal. E academia? Partindo já para que a pessoa que está querendo se exercitar, a academia é um bom local? Academia pode ser um bom local, deveria ser um bom local, porém, nem todos os profissionais que trabalham lá estão preparados para uma pessoa mais frágil. Eles estão preparados para uma pessoa normal. Normal não quer dizer de risco. Alguns profissionais são mais delicados na forma de abordar, mas não é uma regra. Na minha opinião, as academias poderiam ter pelo menos um profissional que fosse fisioterapeuta ou fisioterapeuta e educador físico. E essas pessoas mais vulneráveis seriam tratadas por este profissional, porque tem algumas questões próprias da vulnerabilidade que a pessoa normal não tem. Precisa cuidado. Quando eu vou em academias, eu fico nervosa com algumas orientações, porque são risco para as pessoas que são prováveis portadoras de osteoporose. E já falando de exercício, quais são os que você recomenda que não faça? Trabalhar com pesos na frente do corpo. Trabalhar com pesos laterais com a mão aqui e que a mão passe à altura do ombro. Esses 2, proibidos. Ok. E a gente voltando um pouquinho, que você comentou alguma coisa sobre equilíbrio, você comentou um pouquinho sobre a visão. Eu queria que você desse uma abordagem aqui. Que exercícios a gente pode indicar para quem tem a perda do equilíbrio? Você já falou um pouquinho que na piscina é interessante, as hidros, mas e outros que possa fazer de atividade? Se a pessoa tem dificuldade de equilíbrio, é bom que ela trabalhe sentada. Mas precisa ser sentada de uma forma boa. A pessoa não pode estar encurvada. Ela tem que estar bem apoiada. Ela pode trabalhar deitada. Tem muito exercício que pode ser feito a princípio. Você pode trabalhar, às vezes, com algumas máquinas que permitem que você esteja seguro. Precisaria ser visto. A pessoa precisa, por exemplo, ter o óculos bem calibrado. Se o óculos está mal dimensionado, a pessoa está em risco de cair, porque ela não vai ver pequenos acidentes na frente. A pessoa tem que estar bem alimentada. Algumas pessoas idosas, elas têm dificuldade de mastigar e elas não comem tanta proteína quanto precisariam, porque é difícil mastigar. Então, precisaria uma série de cuidados para que essa pessoa faça exercício com segurança. Então, seria labirinto, visão. Se a pessoa tem dor numa articulação, precisa ter cuidado, porque é mais fácil dela cair. Sapatos. O sapato tem que ser um sapato firme, tem que ser um sapato que esteja preso no calcanhar, um sapato que não vá deixar escorregar. Roupa que seja uma roupa confortável, que permita se mexer. Acho que é mais ou menos isso.